Marcelo, eu queria fazer o seguinte, você falou sobre discipulado hoje, de algumas regiões, algumas igrejas que não têm feito isso. Na visão do pastor, o que o pastor acha? Por que as igrejas antes faziam discipulado, treinando os crentes o ir de Jesus, e hoje, por que o senhor acha que as igrejas não têm feito isso? Ele é meu professor, né? Aquele doutor Shed, eu ia lá na sala dele fazer uma pergunta, ele falava o que o irmão acha. O que os irmãos acham. Eu falo, doutor Shed, eu não acho nada, não devia que achar o senhor, né? Não, vai achar primeiro, depois você volta. Ele ficava indo, sei lá, de segunda a sexta, lá, vocês não achavam alguma coisa. O que vocês acham? É importantíssimo. O que você acha? Por que aquilo que devia ser feito como era feito outrora não é feito mais? Por que tem atrapalhado um pouco esse processo do discipulado na prática? A igreja livre hoje não está convocando a ter uma coisa confortável, né? Os cultos, sempre tem o pastor, o evangelista, aquelas pessoas são responsáveis, nós nos acomodamos. A igreja livre, eu estou dizendo. O cara é aquele que reza assim, né? Senhor, eis-me aqui, envia o Genilson. Senhor, eis-me aqui, envia o Fabrício, santo homem de Deus. Então, tem uma questão aí. Não, é que, como eu falou ontem, né? As pessoas têm a comunidade do filho. Não querer se envolver, não querer se aprender a nadar, eu acho que isso perde muita coisa. E acaba desenvolvendo um pouco do sentimento assim, a pessoa, é o pastor, de quem está liderando da igreja, esquece que a luta é individual. Né? Cada um é parte da igreja. Eu queria arriscar, não uma resposta, acho que a gente vai bater papo, mas eu queria arriscar uma coisa, eu queria que ela não ficasse técnica, mas você vai entender. O movimento chamado da Reforma Protestante, que é um movimento que lá atrás vai originar vários outros movimentos, da onde a gente surge também, ele tinha como uma das suas bases uma coisa que chamava valorização do sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Todo mundo se vê como um sacerdote. Nós não somos. Vós sois raça eleita, sacerdócio. Lá na nossa igreja eu falo para a moçada o seguinte: ninguém aqui está indo para a universidade para descobrir a vocação. Vocação você já descobriu na Bíblia. Na universidade você está indo cuidar da tua profissão. Na universidade você vai se virar para pagar a comida do sacerdote, que é você mesmo. A tua vocação é sacerdócio. E lá na nossa igreja a gente tinha um lance legal, muito sério. Eu estou falando agora, falo das nossas igrejas, porque eu trabalho com um monte de coisa. A igreja de Nova Vida, de Vida Nova, em Florianópolis, que é uma igreja de universitários praticamente, igreja batista, não é? Pastoreada pelo pastor Carlos Prandini. Eu fui um tempo daqui pastoral com eles num projeto específico. A igreja enviava os universitários para a universidade. Não tinha esse negócio, passei no vestibular, estou indo, está indo não. Aqui ninguém vai, aqui é enviado. Porque você já tem vocação. Você está indo para o campus, agora é a tua profissão. E para lá você vai enviado. O cara ajoelhava lá e era missionário, era enviado para lá. Significava que a gente dava respaldo também nas costas dos camaradas e tudo mais. Quantas vezes eu fui lá bater boca com o professor no bom sentido, não é? Convidado para debater um assunto que pegou fogo lá, questões de incredulidade, ateísmo e tal. A meninada entendeu isso. E eles diziam mesmo. Se você perguntasse para qualquer um, você tem vocação para quê? Ele falava, não tem dúvida, sacerdote real. Missionário. Mas o que você está fazendo na faculdade? Não, lá eu estou trabalhando a minha profissão. O jeito do missionário pagar as contas. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia da reforma, do sacerdócio universal de todos os crentes, historicamente a reforma foi ontem. Foi ontem. O período histórico, historicamente falando, foi ontem. Não passou tanto tempo. Mas a gente continua batendo cabeça com essa questão. Então entendem, a reforma, ela foi muito eficaz do ponto de vista da teoria, da doutrina, conceitualmente. As igrejas protestantes são boas da sua doutrina. Da do ponto de vista teológico, a reforma aconteceu. Mas ainda pecamos na questão eclesiológica. No jeito de ser igreja, a reforma precisa continuar acontecendo. A
Igreja Presbiteriana Independente tem como tema Igreja Reformada sempre se reformando. Porque eles têm essa noção. Que isso quer dizer na prática, é o que o irmão falou aqui. Nós ainda continuamos dependendo de algumas pessoas que têm cargos, funções e posições especiais. Parece que a gente ainda continua vivendo, não o sacerdócio universal, mas pagando para alguém fazer o que a gente tinha que fazer. Nós todos tínhamos que fazer. Tem gente que inclusive pensa tanto assim que quando dá oferta para o missionário quase que fala isso. Só para fazer que nem o Pilatos, mandar trazer a bacinha e lavar a mão. Então, paguei, se vira. Isso é terrível, está muito na nossa cultura e nosso fundo católico romano também. Então, repito, a reforma protestante foi uma reforma, do ponto de vista conceitual, teológico, fantástica. Mas nós temos ainda um problema sério do ponto de vista eclesiológico. A questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Repito, a reforma foi ontem, mas nós continuamos tendo igrejas onde você vai lá, tem um grupo que faz tudo. Você volta depois de 10 anos, a igreja cresceu, tem um grupo que faz tudo e normalmente é o mesmo grupo de 10 anos atrás. Aí você volta lá, eu sei que não é assim na Bíblia de Ribeirão Preto. Na minha igreja, nas igrejas Floripa, sobra isso aí. Não é? Então você vai lá, volta, a igreja cresceu, ela tinha 100 mil, ela tem 400, mas os 10 que estão lá são os mesmos 10. Às vezes tem um a mais, uma vez morreu um, veio outro, mas normalmente são os mesmos 10. Eu acho que a parte da resposta, Fabrício, está aí. A falta da visão do sacerdócio universal de todos os crentes. Tem um pastor batista, que eu vou guardar o nome aqui, que defendia muito isso, não é? Essa coisa do sacerdócio universal de todos os crentes. Só que ele não tinha muita facilidade de dividir espaço. Ele tinha um discurso muito bonito. Mas quando gente começava a aparecer perto dele, aparecia no bom sentido. Ele era que nem aquele pinheiro chorão, que solta uma nódoa e nada nasce no pé dele. Já viu? É careca em volta. Ele solta uma nódoa, um veneno que nada nasce. Tem líder que é assim, nada nasce perto dele. Ele é tão frondoso, pinheiro chorão, ele pinga e ninguém brota perto dele. Esse cara era assim, embora o discurso fosse progressista. E aí eu perguntei para ele, mas vem cá, e o sacerdócio universal que você falava tanto? Ele falou, eu repensei. É uma questão soteriológica, diz respeito à salvação, não ao ministério. Quer dizer, ele estava fazendo uma baita meleca e tentando legitimar, inclusive, com a Bíblia. Não. A Bíblia diz que todos nós temos um mandato. Somos nós todos a raça eleita, o sacerdócio real. Em que livro da Bíblia traz esse discurso? Pedro. E está sendo dito para quem? Para toda a igreja. A respeito dos oficiais, Pedro fala depois, no capítulo 5. Não é? Aos presbíteros que estão entre vós, agora o papo é com aquele pessoal específico. Então a gente tem que entender que há uma diferença entre o ministério do pastor da igreja e o ministério pastoral da igreja. O ministério do pastor da igreja compete ao pastor da igreja por dom e função. Essa figura gentil, não é? Que suga gentilmente essa bomba de chimarrão nessa hora, não é o cachimbo, não é? Veja, é uma ovelha como vocês todos são, como eu sou. A diferença, o sininho no pescoço, não é? Aquela ovelha que o pastor está dizendo lá, ó, e o sininho vai batendo no pescoço e os outros vão seguindo. Já viu isso? A primeira ovelhinha é aquela do sininho no pescoço, não é? Responsabilidade. Se o pastor, inclusive, não é o caso do nosso, porque isso nunca vai, mas se o pastor, no caso, capotasse lá no barranco, pensa, é ela e as outras atrás, ela dizia agora, né? Eu vinha na cola do pastor. Há uma diferença, eu repito, entre o ministério do pastor da igreja e o ministério pastoral. O ministério pastoral da igreja é a função pastoral que toda a igreja exerce, uns aos outros e para com o mundo. O ministério do pastor da igreja é um ministério que o pastor exerce, mediando pelo seu dom, pelo seu carisma específico, como é o teu caso, Jesus, o meu também. Eu acho que é mais ou menos por aí, ou pelo menos faz parte da compreensão. Né? Mas estou aberto para ouvir. Miriam.